Mas ele tem uma vantagem gigantesca. Por isso que eu falo toda hora. Eu só vou começar a analisar o Abel Ferreira quando ele sair do Palmeiras, que aí ele vai competir de igual para igual. Fusquinha, não vem com o teu discursozinho, não. O quê? Porque tem muito mérito, Abel. Nenhum treinador faria o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras. Então, aí esses caras estão aproveitando bem o trabalho? Bom, o Palmeiras tem. Primeiro, ele bloqueia mais o trabalho, ele blinda mais o seu treinador. O Flamengo, pela maneira como ele funciona, não blinda tanto. Mas os treinadores estão aproveitados? Têm aproveitado? Alguns aproveitaram no Flamengo, outros não. E o Abel, de um modo geral, aproveitou bem no Palmeiras a vantagem que ele tem. Mas ele tem uma vantagem gigantesca. Por isso que eu falo toda hora. Eu só vou começar a analisar o Abel Ferreira quando ele sair do Palmeiras, que aí ele vai competir de igual para igual. Ele está com Fórmula 1. Ele tá com o Boeing e os outros estão com... Mas ele é o Michael Schumacher na Ferrari. Pode ser. Aí isso nós vamos ver. Calma aí. Não, já estamos vendo. Não, estamos vendo, não. Nós estamos vendo com o carro de Fórmula 1 contra a Fusquinha, pô. Não vem com o teu discursozinho, não. O quê? Porque nenhum treinador faria o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras. Ia aguentar a pressão. Não sei. Não, eu vou te... Não sei. Vamos lá. Você tá me fazendo dar razão ao pilhado, Flávio. Não, inclusive o Tite, que você tanto idolatrava, foi um lixo no Flamengo. Um lixo. Não. E o Abel Ferreira nunca foi um lixo no Palmeiras. Nunca. Então, precisa avisar muitos palmeirenses sobre isso. Olha, não foi bem isso que eu vi pela torcida do Palmeiras há bem pouco tempo. A torcida do Palmeiras não achava. Ela estava muito próxima de achar o que você acha do Tite, que foi o melhor técnico da seleção brasileira nos últimos tempos. Então vamos devagar. Comparação com o Tite é outra conversa. E essa coisa do ninguém faria o que o Abel fez, eu não sei. Ele pega uma condição extraordinária e aproveitou. Mas é extraordinário o trabalho dele. Então mas ele perdeu muita coisa que talvez outros não perderam. Pra saber. Muito mais. Agora, a minha análise do Abel Ferreira, ela equivale à análise do Luiz Alonso Pérez. Eu juro que eu vou te deixar falar. Mas duvido que até agora você não deixou. Então vamos lá. Quem é o melhor técnico do Palmeiras que você acha? Eu sei qual é. Quem é? Sim, Vanderlei Luxemburgo. Ele não ganhou nem perto do que o Abel ganhou. Mas ele não tinha nem um décimo. Não. Ele não tinha um centésimo da condição que o Abel tem. Eu ia falar um centésimo. Ele trabalhava na adversidade total. Teve na Parmalat e na Parmalat ele ganhou. Com a Parmalat ele ganhou. Sim. Ele não ganhou Libertadores. Ele não ganhou Libertadores. Mas aí também culpa do Palmeiras em 94. A academia também não ganhou. E o Abel também não ganhou contra o Boca. O Vanderlei, até 23, eu falei aqui bastante na Jovem Pan os lugares, que até aquela virada fantástica do Palmeiras contra o Botafogo no Bi-Brasileiro de 23, quando o Palmeiras estava a 14 pontos com apenas 11 jogos ainda rodados para tirar a vantagem que ele tirou do Botafogo por aquela dissolução, aquela sublimação de passar do estado sólido para o gasoso do Botafogo, eu entendi o Luxemburgo o melhor treinador, Marco Filipão, Marco Brandão na história do Palmeiras. Mas o Vanderlei, quando ele chega em 16 de abril de 1993, menos de 2 meses antes dele acabar com o jejum de 16 anos, ele pega uma Via Láctea na Parmalat que ele vai montando e é bipaulista, bibrasileiro e campeão do Rio São Paulo com um misto contra o Corinthians. Aí ele sai, volta no final de 95 para montar um dos times mais fabulosos, e a gente concorda. Maravilhoso. Aquele trem bola de 21 vitórias seguidas, 12 goleadas, um 6-0 no vice-campeão brasileiro, que era o Santos da Vila Belmiro, um time fantástico, que ganha o Paulistão com a melhor campanha do profissionalismo, perde para o Cruzeiro do Leverkusen na Copa do Brasil, coisas do futebol, o Miller tinha pulado o muro, voltado ao São Paulo, o Palmeiras estava com... Enfim, não rolou, e depois sai já havia saído o Miller, sairia logo depois o Rivaldo para a Espanha, e o time se desmontou, não era mais o mesmo. Quando ele volta, o Vanderlei, em 2002, ele faz um bom Rio-São Paulo, eliminado pelos cartões amarelos na semifinal contra o São Paulo, mas o Corinthians do Parreira merecidamente acho que ia passar pelo Palmeiras, depois o Vanderlei sai, vai para o Cruzeiro montar aquele baita time em 2003. 2002 tem o Asa de Arapiraca. Tem a eliminação em casa para a Copa do Brasil para o Asa de Arapiraca. Aí em 2008 ele volta... Aí, tudo igual. Ótimo, e ganhou tudo naquele ano. E ainda bem que perdeu pro CRB, porque daí teve... Perdeu pro CRB o Vanderlei para Arapiraca. Mas ok. Aí em 2008 ele volta, o time estava muito mal, lutando para não cair no Paulista, quando ele arranca 10 vitórias seguidas, volta a ser campeão brasileiro. O Paulista em 2008, naquela época importantíssimo, com a maior goleada da história das finais paulistas contra a Ponte Preta. Aí ele volta em 2020, consegue ser campeão paulista,
e deixa um pouco da base pro Abel, né? Enfim, então o Vanderlei... Não, ele fez o time. Não, o time Você era... acha que o Abel, em 5, 6 jogos, ele ganha a Libertadores? Muito pro mérito do Abel. O TB para aqueles... Muito por um acidente. Tava 0x0 no jogo horroroso. Ninguém merecia ganhar. Agora até jogo horroroso, calor insuportável no Maracanã, os dois finalistas, o jogo foi ruim. Como foi ruim a final do Brasil e Itália? Foi uma porcaria pro calor. Mas foi o que mereceu. Não teve nada de Abel. É glória eterna. Não teve pra cacete, bola Abel. cruzada, um cabeceio, foi mérito do Abel. Tenha paciência. Também tem a jogada de inversão de bola do Danilo pro Rony. Aí falar que é uma porcaria uma final do Libertadores não foi boa. Mas daí desmereceu o título. O time que vai ganhar, o único que vai ganhar. Não, tá desmerecendo que é porcaria. Não é o Abel, pô. Foi um jogo acidental. Não foi um jogo acidental. O Palmeiras era mais time. Qualquer um. Acidental foi não perder pro River Plate no jogo de volta no 12 de janeiro, que era 2x0. Era pra ser 78x0. Ok. Mas ganhou do Santos merecidamente. E na dúvida era ganhar do Flamengo, que era mais time. E contra o vento. E Luxemburgo pega. O time do Luxemburgo pega. Não é o time do Luxemburgo pega pra enfrentar a Libertadores apenas o São Paulo. Sim, 94. Apenas o São Paulo. Com a diretoria do Palmeiras. Depois ele pega o Boca, a fase do Boca do Riquelme. Só isso. Não, o Luxemburgo não era o Palmeiras, era o Filipão. Mas em 94 é bom dizer que, graças a Mustafa Contursi, o Palmeiras conseguiu voltar na quinta-feira do Japão para jogar uma final, um jogo decisivo contra o São Paulo no Morumbi. De volta à Libertadores no domingo, os jogadores morrendo de sono. Parabéns, Mustafa. Nós vamos fazer o si. E todos os acordes que nós vamos fazer o si. Se tivesse um São Paulo decente, que nós vimos lá, que ganhava título, da Libertadores, se tivesse um Boca do Carlos Bianchi, o Palmeiras ia fazer o que fez com o Abel? Riquelme, Carlos Bianchi. Acho que não. O Boca, então não sei. Não existe o problema que o Palmeiras, é o que eu tô falando. Ele corre sozinho. Então o Luiz Alonso Pérez é maior que ele. Ganhou mais que o Santos. Não, o Luiz Alonso Pérez... Calma aí. O Lula é um trabalho brilhante do Santos. Mas eu vou te fazer uma observação. Sim. O Flamengo de 2020 não era tão menos time que o Boca, não, que você citou aí. E não ganhou a Libertadores. Um ano. O Boca ganhou várias. Foi brilhante. Tô falando uma. Foi um período ótimo, mas ganhou várias. O Boca com a arbitragem teve o Boca. Ninguém foi tão jogado na história da Libertadores. Eu só queria lembrar que o time do Pelé ganhou 2 mundiais. E o Palmeiras com o Abel, em mundial, ganhou 2 jogos. 2 de time do Egito. Só isso.